Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Let's Lambda, em que a gente vai resolver a terceira etapa, mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Excel 2024. Essa etapa aqui aconteceu em 22 de junho e eu estava devendo no canal trazer a solução desse exercício, desse case aqui. Então vamos lá. Esse é um case chamado Alguém Anotou a Placa, ele é sobre placas de carro, né, placas de veículos e multas, e tem aqui alguns dados sobre infrações desses veículos. Então tem uma tabela chamada infrações, aqui nessa aba infrações, condutor, idade, placa do veículo, código do estado e do modelo, e tem duas outras que tratam do código do estado, trazendo o nome dele, a região, e também o código de cada modelo com a marca daquele modelo. E uma coisa importante que o enunciado diz é que os condutores com letras maiúsculas representam motoristas com mais de 18 anos, com letras minúsculas com menos de 18 anos. E aqui na direita também, o que o Klinsmann, que criou o case, colocou, é que você tem dois tipos de placa. Um com modelo antigo, letra, 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 asterisco e depois 5 números, e placas com modelo novo, com 3 números, 4 letras e 3 números. Então, sabendo disso aqui, a gente consegue começar a resolver. Vamos para a questão número 1. Pergunta assim: a qual marca pertence o código do modelo listado? Então, ele está fazendo uma relação entre o código do modelo e a marca do modelo. Isso aqui a gente consegue usar a tabela de veículos. Mas para facilitar a nossa vida, vamos nomear tudo, né? Então, essa tabela de estados aqui vai se chamar tabela estados. A tabela de veículos, ela vai se chamar tabela veículos. E a tabela de infrações, tabela infrações também. Tabela infrações. E aí uma outra coisa que a gente vai fazer nesse início é já relacionar o código do estado e do modelo com os respectivos valores nas tabelas de estado de veículos. Então, o código do estado aqui tem região e nome do estado, vamos trazer a região e nome do estado para cá, e vamos trazer também a marca do modelo para cá. E a tabela infrações vai ser a nossa principal. Então, vou fazer só um PROC-X para procurar o código do estado lá na tabela de estados e trazer a região. Então, aqui a região. E a mesma coisa para o nome do estado. Então, o código do estado, traz o nome do estado, ok. E a mesma coisa aqui para o código do modelo, vou trazer lá do veículos a marca do modelo. Perfeito. Então a gente tem tudo aqui, deixa eu organizar para ficar mais fácil de ver, e a gente consegue começar a resolver. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer um PROC-X para procurar esse código do modelo lá em veículos, e a gente traz o nome da marca. Perfeito, Chevrolet, da Renault e todos os outros aqui, 40 pontos. Número 2, a qual estado pertence a placa do veículo? Então agora ele traz uma placa e pergunta o nome do estado, não o código do estado. Então a partir da placa, a gente vai lá em infrações, placa do veículo, traz aqui o nome do estado, e tudo bem. Mato Grosso, Sergipe, todos eles estão aqui, perfeito. Número 3, nível 3. Quantas infrações ocorreram no estado mencionado cujas placas terminam com o dígito apresentado? Então, lá na tabela de infrações, vamos ver estado da Paraíba, que termina com o dígito 9. Tá? Então, o dígito da direita da placa tem que ser igual a 9. Só que esse direito aqui, ele vai trazer como texto. Então, eu vou multiplicar por 2 negativos, né? Para ele trazer como número. A gente quer saber quando isso aqui vezes o nome do estado. Então, o nome do estado vai ser aqui em infrações, o nome do estado é igual ao próprio Paraíba que está aqui. Esse 9 eu acabei botando diretamente, agora está correto. H6 e G6. Então, aqui a gente tem 4 vezes que aconteceram o estado da Paraíba, terminando placa com dígito 9. Então, vamos copiar. Tudo certinho, Roraima também. Vamos lá para o nível número 4. Qual é a média de idade dos condutores da região apresentada que tem veículos da marca apresentada? Então, nesse exemplo aqui, região Nordeste, marca Nissin, a média de idade dos condutores foi de 32,03 e ele está falando para você arredondar a resposta para cima, para o próximo número inteiro. Como é uma média com duas condições, a gente pode usar um média 6, que traz duas condições. Intervalo da média vai ser a idade, infrações e idade, e aí as duas coisas que ele pede são região e marca. Então vamos lá, escolher a coluna da região. A região que eu quero é essa que está aqui escondida, e depois a marca do modelo, que está lá no final. Vamos trazer também essa marca, no caso é Tamborghini, né? Então aqui, na hora que a gente faz isso, ele trouxe 38,17, acredito que esteja certo, a gente só arredonda para cima com 0 casas decimais inteiro, 33
Beleza, vamos lá, a gente continua tudo certinho. Nível 5, o nível médio aqui, então já começa a complicar um pouquinho. Repita a mesma lógica de resolução do nível 4, porém desconsidere da análise todos os condutores que têm letras minúsculas. E aí é importante lembrar que quem tem letra minúscula tem menos de 18 anos. Então a gente vai usar essa informação da idade em vez de usar a informação da letra minúscula. É mais fácil fazer assim. Mas eu vou copiar esse média 6 daqui para cá, porque ele já está funcionando com região e marca, mas eu quero trazer mais um critério, mais uma condição para esse cálculo aqui. Então a condição vai ser a idade menor do que 18. Então vamos lá, a idade aqui, a gente quer ela maior ou igual a 18, perdão, porque ele falou para a gente rejeitar, né, excluir as letras minúsculas. Então, agora sim, só para lembrar aqui, né, desconsidere letras minúsculas. Então, maior ou igual a 18, 54, 55 aqui, tudo isso tá certinho. Nível 6, aí agora ele complica um pouquinho mais, porque ele fala assim, a gente tem que calcular agora a pontuação de infração de cada placa de veículo solicitada. E para calcular essa pontuação, tem uma regra. Tem que somar todos os dígitos numéricos de uma placa e se mais da metade dos dígitos numéricos for par, a gente dobra a pontuação final. Então eu vou só tirar isso aqui da frente, porque ele está atrapalhando um pouco no nosso modelo, e vamos fazer aqui do lado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar essa placa em vários caracteres e identificar só o que é número desses caracteres. Isso aqui vai ser feito em 2 passos. Vou fazer assim. A primeira maneira, como é que você quebra um texto em vários caracteres, tá? A maneira mais rápida de fazer isso é usar o extrair texto e você usar uma sequência com um número de caracteres desse extrair texto. Na hora que a gente faz isso, ele já quebrou. E como que eu excluo o texto? Mantenho só o que é numérico. Se eu tentar converter isso aqui em número, fazendo menos menos, o que é número funciona e o que não é número vira erro. E uma maneira muito rápida hoje em dia de você excluir esses erros é usar o paracol ou paralim. Na hora que eu uso o paracol e coloco essa função aqui, ó, ignorar erros, que é o número 2, ou ignorar espaços em branco e erros, que é o número 3, isso aqui já vai funcionar, que é uma maravilha. Ó. Ótimo, então aqui a gente já tem os números dessa placa, a gente pode somar esses números, e na verdade, antes disso, a gente tem que descobrir se a maioria deles é par. Se for par, a gente multiplica a soma por 2, se não, a gente multiplica a soma por 1. Então vamos fazer o seguinte, vamos nomear isso aqui com let, chamando de números, e aí a gente vai somar esses números e multiplicar pelo caso de por 2 se a maior parte deles for par. Para identificar se a maior parte deles é par, vamos fazer o seguinte, se a soma dos pares, ou seja, dos é par nums, se essa soma aqui ela for se essa soma aqui dividido pelo total de números ela for maior do que 50%, multiplica por 2, senão multiplica por 1. E aqui eu encontrei o 64. Eu sei que eu fiz isso muito rapidamente, mas deixa eu só esclarecer então. A gente identificou todos que são pares, a gente converteu o verdadeiro ou falso em 1 e 0, somamos a quantidade de números pares, dividimos pelo total, que é linhas de números, né, que nesse caso aqui são 6 números. Se o total de pares sobre o total de números for maior ou igual a metade, que é 50%, multiplique por 2. Então isso aqui funcionou perfeitamente. Vou jogar para cá. E aí é só a gente copiar e pronto. Tem o resultado de todos aqui, posso apagar isso aqui do lado. Número 7 é muito parecido com o de cima, ou seja, continue calculando a pontuação com as regras do nível 6, porém com algumas alterações e 3 placas por questão. Então, em vez de ter uma placa só, a gente tem 3 aqui separadas por um tracinho, e você não pode usar todos os números, só os 2 primeiros e os 2 últimos de cada placa. E, além disso, tem uma regra nova. Se o código do condutor tiver em maiúscula, ou seja, se tiver mais ou se ele tiver 18 anos ou mais, né, somar 50 pontos ao seu valor, se não somar 20 ao valor final. Então deixa eu jogar isso aqui de novo para cima, para ele parar de atrapalhar o nosso cálculo, e eu vou copiar o que está aqui lá para baixo. Na hora que eu copio, ele não está funcionando exatamente, porque a gente não tem... na verdade, vou jogar ele para cá, né? Vou jogar ele aqui para cima. Lembrando que aqui é 173, vamos fazer assim que é mais fácil. A gente joga isso para cá e para cá. Beleza. Então, aqui, ele está calculando de maneira errada, porque ele não quebrou ainda as placas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer só para a primeira placa primeiro. Então, placa vai ser o texto antes disso aqui, num tracinho. Então, isso aqui é placa. Beleza, a gente vai pegar a primeira placa e vai calcular sem qualquer regra.
Só que aqui eu ainda estou usando todos os números, eu quero usar só os 2 primeiros e os 2 últimos. Então, em vez de nums, eu vou usar válidos, e eu vou empilhar os 2 primeiros de nums com os 2 últimos de nums. Beleza, então vou trocar esse nums aqui embaixo por válidos, válidos e válidos. Aqui a gente encontrou 38 já, e o exemplo também trouxe 38. Só que faltou uma última coisa, que é encontrar a idade desse condutor. Então vamos fazer o seguinte, aqui a gente coloca pontos se ele for adulto, pontos adulto. E aqui vamos chamar de pontos normais, né? Aqui só pontos, e no final a gente quer pontos mais pontos adulto, que são os bônus, né? Esses pontos bônus aqui. Então, pontos adultos se a procura dessa placa lá na tabela de infrações e trazendo a idade. Se isso aqui for maior ou igual a 18, 50 pontos, se não 20 pontos. Na hora que eu dou Enter, 58. Perfeito. Por quê? 38 mais 20 pontos. Só que eu fiz isso para uma placa só e eu preciso fazer para 3 placas. A maneira mais rápida de fazer para 3 placas é você usar um map aqui antes de tudo, dividindo esse texto em tracinhos. No Lambda eu chamo placa e aqui eu não preciso mais dessa placa do meio. Na hora que eu faço isso, eu já trouxe 58, 71 e 44. Eu vou somar esse map e eu vou chegar ao número 173, que é a resposta correta. Então aqui eu substituo por 173. Vamos aqui, substituir todos. Todos estão certinho, não preciso mais disso aqui, que foi só de auxiliar. Questões bônus, né? São 5 questões bônus. Vamos aqui para o início. Primeira delas, qual é o nome do único estado que começa exatamente com a letra do seu código de estado? Então, a gente pode fazer isso aqui, mas posso fazer também aqui direto, né? Então, a primeira letra, a letra esquerda, esquerda do nome do estado é igual ao código do estado. Obviamente, isso aqui trouxe um despejar muito grande, mas eu só quero o primeiro, né? Então, eu só quero quando isso aqui é verdadeiro. Vou procurar verdadeiro aqui e vou trazer o nome do estado, Maranhão. E aí, número 2, bônus 2. Dentre todas as infrações listadas, qual é a idade mais frequentemente encontrada nos condutores? Tem algumas maneiras de fazer isso aqui. Talvez a maneira mais rápida, vamos fazer aqui do lado, a gente faz o seguinte. Aqui eu tenho... Bom, duas maneiras, vamos lá. Aqui eu tenho a idade, que eu vou classificar essas idades aqui de maneira crescente, e eu posso fazer um cont C desse intervalo, na verdade, desse intervalo aqui, com esses critérios aqui. Com esses critérios aqui. Na hora que a gente faz isso, a gente tem já as idades classificadas e eu posso só procurar aqui, a idade mais frequentemente encontrada. Eu vou procurar o valor máximo dessa contagem na própria coluna de contagem e eu vou trazer a idade correspondente, que é 17, tá? Poderia fazer para agrupar também, mas essa aqui acabou sendo até mais rápido. Quantas infrações foram cometidas por veículos com placas modelo antigo? O que é o modelo antigo? Ele tem uma letra no início, não um número. Então eu posso simplesmente encontrar aquelas que começam com uma letra. Para encontrar quem começa com uma letra, uma técnica que eu vou usar aqui eu vou tentar converter para um número e vai dar erro. Então, primeiro caractere de uma placa, eu vou converter ele para número. Isso aqui vai dar um erro e eu vou perguntar se deu erro ou não. Então, na hora que eu faço isso, eu já encontrei várias e várias placas e eu quero só os verdadeiros, porque eu quero erro. Então, eu converto esse verdadeiro ou falso para 0 ou 1, somo isso aqui tudo e a resposta já chega muito rapidamente sem uma coluna auxiliar. Seguindo as regras do nível 6, qual é a placa que teve a maior pontuação de infração? Então vamos lá para o nível 6. Aqui no nível 6, a gente encontrou a pontuação para cada placa. O que eu vou fazer? Vou copiar isso aqui, vou lá no final das infrações, criar uma coluna chamada pontos, colo isso aqui de novo, e eu vou fazer referência às placas aqui. Agora eu tenho os pontos, todas as placas que tiveram infrações nesse período. E ele está perguntando assim, qual teve a maior pontuação de infração? Como eu fiz aqui usando um proc(x) máximo dentro da mesma coluna, vou fazer agora diferente, para mostrar que tem uma outra técnica que se encontra o máximo de maneira mais rápida. Né? A gente coloca um número muito grande para procurar, então é muito comum você usar 10 elevado a 6, 10 elevado a 9, etc. Pode ser 9 aqui. E você procura na pontuação e traz como resposta a placa do veículo.
Só que ao você fazer isso, ele não vai encontrar exatamente 1 milhão, que é 10 elevado a 9. 10 elevado a 9 é 1 milhão. 10 elevado a 1 bilhão, né? 1 bilhão, 10 elevado a 9, dentro dessa pontuação, porque não existe. Mas você vai usar a referência aqui, ó, correspondência exata ao próximo item menor, ou seja, menos 1, para trazer o maior valor de todos. Então ele não encontrou 1 bilhão, encontrou o maior valor de todos e trouxe a placa correspondente àquilo. Perfeito? Na número 5, ele fala qual é a placa, é um palíndromo, ou seja, só a possibilidade dentre todas as placas de palíndromo é uma palavra que de trás para frente ela é igualzinha à palavra original. Então tem uma coisa que a gente pode fazer que é chamado placa invertida. E como é que você inverte qualquer sequência de caracteres de texto, né? Ela é muito parecida com a maneira como a gente quebra a sequência de texto, e eu vou mostrar como funciona isso aqui. Extrair texto, vou pegar aquela placa, e agora, em vez de fazer uma sequência tradicional, sequência tradicional, você começa fazendo com o número de caracteres igualzinho a gente quebra uma placa sem inverter, só que aqui eu coloco que o início da sequência é o número de elementos e eu coloco que o passo é de menos 1 em menos 1. Então, se você tem 10 caracteres, ele vai fazer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E assim você começa do final e vem para o início. Então, essa sequência vai trazer exatamente a placa invertida. E como é que eu junto isso aqui para um texto de novo? Eu vou usar concat. O concat vai juntar tudo. Então, eu posso pegar isso aqui, jogar para cá. Tenho todos os invertidos agora. E eu só quero saber se existe algum, ou seja, existe algum verdadeiro. Vou procurar um verdadeiro procurar o verdadeiro aqui num teste se essa placa. Peraí que a minha fórmula acabou desconfigurando. Verdadeiro num teste que pergunta se essa placa é igual à última placa invertida. Se isso aqui for verdade, me traga a placa original. E aqui eu consegui 759, pontuação 1250, resolvido esse case da etapa número 3. E como eu estava devendo ele, eu também vou fazer logo na sequência aqui o case da etapa número 4, que aconteceu nesse sábado, dia 20 de julho. Um grande abraço, espero que tenham gostado e até a próxima.